Bom dia! Bom dia, Cis. Hoje é sexta-feira, a gente tá em mais uma live da nossa temporada online do Vida Coffee. E eu fico muito feliz que vocês estão todas aqui. Muito bom, mulherada pontual, que eu amo. Bom dia, Nanda. Bom dia, mulherada. Rê, Sandra, Jaque, Gislaine, Gisleide, Giz e André. Muito bom ter vocês aqui. A gente teve ontem uma live super bacana sobre as personalidades. Hoje a gente vai falar muito de Bíblia. Então, se você já tá entrando aí, já vai pegar uma Bíblia, pega um papel, pega onde anotar, que tem um monte de versículo que eu vou passar pra vocês. A gente vai estudar juntas, bastante coisa mesmo. Então, Bíblia. Se você quiser, se for como eu e gostar de escrever na Bíblia, você escreve nela mesma. Se você não gostar, você pega um caderninho. Mas é bem importante porque a gente vai falar bastante coisa, muitos conceitos importantes bíblicos sobre a gente, né, trazer a palavra de Deus para gerenciar as nossas personalidades. Bom dia, Jean. Bom dia, Sueli. Sueli, ó, você faz falta quando você não tá, viu? Viu? Estamos aí. Olha, gente, eu ganhei de Dia das Mães essa camiseta da Sisterhood. Super inspirada para fazer aí umas camisetas pra gente. Então, muito bom. E olha aí, irmão Valdim, tudo bem? Muito bom ter vocês todos aí. Vamos lá? Ai, que bom, Sueli, que você gostou. Muito bom, foi muito especial. A Tati é uma queridíssima, é uma amiga, uma irmã. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com ela. A gente tem vivido esse tempo muito bom. E vamos fazer uma coisa? Vamos chamar as amigas. Aperta aí no aviãozinho. Chama suas amigas, chama mais gente pra estar com a gente. Hoje a gente vai estudar bastante, coisas bastante práticas sobre personalidades. Mas mais do que isso, como eu já falei, se você puder, pega uma Bíblia, pega um papel. Se você ainda não tá com a Bíblia, você anota os versículos, depois você vai lá. Porque a gente vai dar bastante versículo, a gente vai ler muito Bíblia pra gente trazer a única coisa que nos pode transformar, que é a palavra de Deus. Viu? E olá, Jaque, olá, Sabrina, que bom. A internet, ela, de vez em quando, ela não ajuda, né? Principalmente quando a gente precisa ouvir. E uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Algumas pessoas estavam falando que não conseguiam enxergar as lives salvas no IGTV. E, inclusive, um dos perfis que eu gerencio também não abria. Então, eu fiz uma atualização do meu Instagram. E talvez você tenha que fazer do seu, se não tiver. Se você mandou pra alguém e falar, eu não consigo acertar, eu não consigo ver. Faz isso, faz uma atualização do Instagram que aí você consegue ver, tá? Bom dia, Cris. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cleide. Muita gente aqui, muito bom. Muito bom poder dividir com vocês essas manhãs. E é isso, hoje é sexta-feira, no último Vida Coffee dessa semana, mas a gente vai ter um fim de semana super feliz. A gente já tá voltando pouco a pouco com as atividades presenciais, no sentido de poder fazer algumas visitas, estar com algumas pessoas pessoalmente. Isso é um privilégio que a gente tem. Já estamos nessa fase. Pra quem ainda não tá, fica quietinho, é importante. E eu tô aproveitando pra ler. Ontem eu tava lendo um livro muito bom sobre a pressa. E essa necessidade da gente estar sempre com pressa, estar sempre ocupado. E o perigo que isso é. Depois, quando eu terminar, eu acho que ele ainda não tem em português, mas eu vou fazer. Eu tô até querendo falar dele, porque é muito real, muito bom. E é isso, Gabizinha, Delzinha, Carol, estamos todas aqui. Vamos lá, vamos começar. A gente já tem 5 minutos, então chegou a nossa hora. Pra quem tá chegando a primeira vez e ainda não sabe, Home Experience é o livro que a gente tem estudado. Hoje a gente vai ler muita Bíblia, tá? Então, se você tiver sua Bíblia de papel aí,
traz. Se você não tiver, anota, porque a gente vai ler bastante. Ontem a gente começou falando sobre os tipos de personalidades. O colérico, que é aquele que faz. O sanguíneo, que é aquele que fala. O melancólico, que é aquele que pensa. E o fleumático, que é aquele que observa. Então são diferentes pontos, diferentes personalidades. Quando a gente estudou, nós falamos sobre isso. E você não pode falar, eu sou assim, mas eu sempre tenho algumas características de uma personalidade ou outra. Não use uma etiqueta, porque aonde nós vamos chegar, nós somos seres que podemos mudar. Deus é imutável, nós somos mutáveis. Isso é um conceito muito importante da gente entender. Existem algumas coisas que Deus é e a gente não é. E uma das coisas que Deus é imutável, mas nós podemos mudar. Nós podemos melhorar as características das nossas personalidades. Eu tenho passado por esse processo, inclusive na quarentena. Como eu já falei, eu já passei por todas as fases. Então, a fase do uau, não sei o que fazer. Depois a fase de, meu Deus, como que a gente vai gerenciar o viver em paz. A fase do querer pôr a regra. E agora eu já tô na fase que eu quero viver bem. E como tem sido bom. Como tem sido bom entender a personalidade dos outros, respeitar a personalidade dos outros. E entender que na minha casa não tem que fazer tudo o que eu quero. Cada um tem uma forma, contanto que as coisas sejam feitas. Contanto que o ambiente esteja bom. E que a gente tenha o que é o nosso princípio, né? Estabelecido. As coisas vão acontecendo, cada um na sua forma. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como construir relacionamentos mais próximos. Porque muitas coisas que a gente percebe, foi inclusive um ponto que eu fiz um post no começo da quarentena falando sobre as dracmas perdidas, né? As moedas perdidas dentro de casa, que são aquelas pessoas que situações e áreas da vida ou áreas de relacionamento com pessoas que a gente se perdeu dentro de casa, que não estão linkados ao nosso coração. Às vezes são pessoas e são situações, relacionamentos que eles fazem o que você quer, mas na verdade só pra não ter encheção, sabe? Só pra não ter ninguém incomodando. Quando, na verdade, a gente precisava estar colados e conectados pelo coração. Então, pra gente construir um relacionamento próximo com as pessoas, eu tô usando o livro da Devi e ela vai dando alguns passos. Ela fala principalmente de 4 passos que são sequenciais. Então, a primeira coisa é a autoconsciência. A Tati ontem falou sobre isso, que a gente tem que ser humilde para ter consciência de quem nós somos. Então eu preciso entender quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. E como eu tenho essa noção. Então eu começo sempre em mim, gente, sempre. Eu sei que quem tá aqui, quem me ouve, quem conhece, quem tá perto de mim sabe que eu sempre falo isso. Não adianta eu querer mudar o outro. Eu primeiro começo em mim. Tem uma canção muito antiga que fala começar em mim. Não há nenhuma mudança sem que comece em mim. Não adianta eu querer que o meu marido mude. Eu tenho que mudar. Sempre eu. Mas a culpa é dele. Sempre sou eu, tá? Então vamos começar com isso. E que é o primeiro passo que a Devi coloca, que é a autoconsciência, self-awareness. Primeira coisa, seja consciente de quem você é. Seja consciente de quais são os seus pontos fortes, mas quais são os seus pontos fracos. E que os seus pontos fortes também têm que ser organizados e gerenciados pelo Espírito Santo. Que é o segundo ponto, autogerenciamento. Eu tenho consciência de quem eu sou, mas eu aprendo a gerenciar as minhas características de personalidade para que as fortes elas não sejam, não machuquem ninguém e que as fracas também não sejam problemas de debilidade. Então, como eu gerencio essas situações, como eu gerencio a minha personalidade, tendo consciência de quem eu sou, mas permitindo, né, que o Espírito Santo transforme o meu coração. Depois, o terceiro passo, então, o primeiro, se eu não fizer o primeiro, eu não consigo fazer o segundo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer gerenciar uma coisa que nem você sabe. Porque você tem uma opinião incorreta de você. E uma coisa que a Devi nos estimula com a leitura desse livro é isso. A gente tem normalmente mais de um tipo de personalidade. Alguns tipos, eles são bombásticos, eles fazem grandes coisas em determinadas situações. Outros, eles são bombásticos porque eles destroem tudo.
Então a gente tem que ter essa noção. Mas uma das coisas mais importantes e corajosas que a gente pode fazer é pedir o feedback de quem tá perto da gente. Ontem eu falei sobre isso, eu falei sobre... na verdade, essa semana eu falei sobre como os meus filhos me dão feedback, como o Antônio me dá feedback, e isso pra mim é muito importante. E ontem à tarde eu estava com uma amiga e ela falou, uau, vou aí comentar, eu vou falar das verdades. E é verdade, e é isso mesmo. A gente tem que ser corajosa e não temer a crítica, porque é a crítica que nos faz crescer. Então, quando alguém fala alguma coisa sobre você, a nossa tendência primeira é se sentir muito ofendida, porque a gente não quer aceitar o que o outro enxerga na gente. Mas a gente precisa falar, uau, de repente o que essa pessoa tá falando é algo que eu posso melhorar. É algo que vai me levar a um crescimento. Em vez de eu julgar o outro, eu trago aquilo como lição para minha vida. Então, eu tenho que estar disposta realmente a ouvir a crítica, sem temer a crítica e sem julgar ao outro, falando, a culpa é tua. Mas as palavras, elas me ferem de acordo com o quão fechada eu tô para receber a elas. Já percebeu isso? Quanto mais barreiras você tem de ouvir ao outro, mais essas palavras te doem. Porque você tá muito consciente, não, mas eu não sou isso. De repente você é. De repente você realmente tem uma personalidade e você precisa de alguém que te fale a verdade. E às vezes te fale a verdade em amor. É claro que existem formas e algumas pessoas entendem de uma forma ou outra, mas não tema ouvir a crítica, porque quanto mais flexível, quanto mais, como a palavra fala, quando o Senhor troca o coração de pedra para o coração de carne, quanto mais sensível nós somos ao que vem, ao que vai acontecendo, mais fácil a gente lida com essas críticas, mais fácil a gente entende que alguém que nos critica muitas vezes está fazendo o melhor favor que podia fazer pra gente. Porque as lições mais duras que eu recebi foram as que mais me transformaram. As lições de verdade, de falar, Erika, você está fazendo tal coisa, você está se comportando desse jeito, isso é contra a palavra de Deus, não foram, maravilhosa. Mas essas pessoas vão tomando um peso muito forte na minha vida. Esse é o meu testemunho de vida. Quanto mais verdade você fala pra mim, mais eu te valorizo. Por quê? Porque eu entendo que você realmente quer me ama. Quem ama, corrige. A Bíblia fala sobre isso, que o Senhor corrige aqueles ama. O Senhor não é que ele mima a quem ele ama. Ele corrige, porque ele sabe que com correção a gente vai melhorando e a gente vai alcançar as coisas que a gente se propor que forem de acordo com a vontade dele. É isso aí, Gabi, faz crescer. Então, a gente tem uma tendência assim, eu tenho que falar pro meu filho a verdade, eu tenho que falar que ele tá sendo preguiçoso, eu tenho que falar que ele tá sendo mal educado, mas eu não aceito quando alguém fala pra mim que eu sou preguiçosa ou que eu tô sendo mal educada. Então, que a gente deixe, exatamente, Sandra, por vaidade. A Tatiana falou isso ontem, o primeiro passo é a humildade para ouvir a crítica de alguém. Autoconsciência, quanto mais noção eu tenho da minha natureza, quanto mais noção eu tenho dos meus pontos fortes e fracos, e que como se eu não permitir que o Espírito Santo me ajude, e esses pontos fortes podem machucar alguém, e os pontos fracos também podem prejudicar a mim e a outros, eu não consigo passar para o ponto 2, que é me corrigir, e o ponto 3, que é consciência social, quer dizer, existe mais gente perto de mim, e essas pessoas estão sendo prejudicadas ou não, ou muitas vezes os nossos relacionamentos estão sendo prejudicados, porque eu não tenho primeiro nem autoconsciência e nem capacidade de gerenciar a minha própria personalidade. E a terceira coisa é gestão de relacionamentos. Eu tenho que gerenciar esses relacionamentos. E eu não tô te falando de homem, de mulher, de mãe. A maioria de vocês que estão aqui comigo são mulheres, algumas mães, outras que vão ser, e é bom a gente entender isso. Mas para qualquer relacionamento isso vale. Eu primeiro tenho que ter consciência de quem eu sou. A segunda coisa é gerenciar a minha forma de ser. E ouvir, e entender o que tem os outros, e entender a crítica que vai me construir. Entendeu? Quando alguém tá falando, olha, o que você tá fazendo é errado,
Peça para o Espírito Santo gerenciar isso em você. Senhor, será que essa pessoa quer realmente me ofender? Ou será que essa pessoa realmente, ela tá me fazendo ver uma coisa que eu não enxergo? Porque essa é a perspectiva dela. Então eu começo a gerenciar, eu começo a ter consciência que o mundo não gira em torno de mim, não gira em torno do que eu quero, mas eu vivo em comunidade. E a terceira coisa, então, é a geração de relacionamentos. Provérbios 13, 18, como eu falei, gente, quem não tava aqui no comecinho, é dia de Bíblia, então pega lá papel e caneta. Quem não tiver com a Bíblia do lado para marcar, pega papel e caneta. E a gente vai ler Provérbios 13, 18. Olha que coisa incrível esse texto. Diz assim: quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. Quem ignora a crítica vai terminar em pobreza e desgraça, mas se você permite e aceita a correção, você será honrado. Uau! Ai, eu não suporto crítica, porque a gente tá muito vaidoso, a gente tá muito autossuficiente. Aceite críticas. As críticas nos constroem, tá? Então, se você ignora a crítica, você vai acabar em pobreza e em desgraça. Isso é provérbio. Salomão tá nos ensinando aqui, ó. Pare de reclamar quando alguém critica você. A crítica, a gente pega a crítica, a gente coloca ela diante de Deus e fala assim: Senhor, essa sou eu? A que estão falando que eu sou? Então me ajuda. Me ajuda. Não ande só com pessoas que falam que você é maravilhosa. Tá? Conselho. É melhor. A gente cresce quando a gente tá com gente que fala a verdade pra gente. E quem ama fala a verdade. Segunda coisa é, uma vez que você entendeu o seu tipo de personalidade, você recebeu um feedback honesto, né? Aceitou a crítica de verdade de quem te ama, de quem tá perto de você. Então a gente vai para autogerenciamento. E o que é o autogerenciamento? É entender quais são as minhas fortalezas e gerenciar isso pro bem e minimizar os efeitos das nossas fraquezas nos outros. Então vamos lá. Eu vou passar bem rápido por isso, porque eu quero chegar nos versículos. A primeira coisa é autogerenciamento para a pessoa que é colérico, que é aquele poderoso, é aquele que faz. Vá devagar. Fale e se mova um pouco mais devagar. Seja rápido em dizer: me desculpa, estava errado, ou você está certo. Pratique a paciência e ouvir. Não dê conselho se não foi pedido. Planeje para ter um tempo de qualidade com os seus relacionamentos mais importantes. Não permita que trabalhos ou projetos sejam mais importantes que pessoas. Seja rápida em valorizar e mostrar afeição para aqueles que estão perto de você. Diminua o tom da sua voz, suas palavras e a forma como você faz. Relaxe. Tente não controlar ou dominar situações. E se submeta à autoridade. Então esse aqui é o colérico. Como que a gente, se você se encaixa numa dessas atividades, numa dessas características, como é que você se autogerencia? Segunda coisa, autogerenciamento para o sanguíneo, falante, que é super popular. Fique concentrado quando outros falam com você. Evite interromper, fale menos e ouça mais. Esteja contente com a rotina. Nem todo mundo gosta de espontaneidade. Diminua o seu passo. Nem todo mundo pode pensar e se mover rápido como você. Não use persuasão ou charme para fazer o que você quer. Seja consistente a respeito de colocar as coisas de volta nos lugares onde devem estar. Se guarde contra comprometer os seus princípios para ser aceito, aprovado e ter popularidade. Desenvolva um sistema para lembrar compromissos. E complete os seus compromissos, ainda que alguma coisa mais divertida venha no caminho. Ok? Então aí,
Autogerenciamento para pessoas melancólicas, aquele pensador, aquele que é perfeito, é tudo muito perfeito. Recuse criticar a você mesmo e a outros. Pense e fale mais positivamente. Dê muita graça, aprovação e aceitação aos outros. Não dê olhos reprovadores. Ao contrário disso, sorria. Pare de trabalhar em tarefas por muito tempo e dê tempo para os seus relacionamentos. Seja cuidadoso por não ficar chateado quando você está machucado. Comunique claramente e perdoe. Não meça o seu próprio valor baseado na sua performance. Você é suficiente do jeito que você é. Você, na verdade, é maravilhoso. Esteja atento ao quanto o perfeccionismo está trabalhando nos seus objetivos. Aceite excelência ao invés de perfeição. Fica a dica. E autogerenciamento para o fleumático, pacificador, aquele que gosta de observar. Esteja mais aberto para mudança, verbalize os seus sentimentos, pensamentos e opiniões, aumente o seu ritmo para acompanhar os seus objetivos, lembre que a sua segurança está em Deus, não em pessoas ou nos trabalhos, guarde uma ética de trabalho, cuidado com se sentir intimidado, comunique os seus sentimentos de que você se machucou, comunique, perdoe ao invés de ficar guardando mágoa, pratique tomar decisões e coloque um alarme para evitar dormir demais ou preguiça. Ok? Então tem várias dicas de como a gente se gerencia. Então, como que eu faço para lidar com as minhas? Eu me vi em várias situações. A partir daí, eu falo, opa, isso aqui eu tenho que fazer. Hoje, agora de manhã, o Antônio perguntou, e as crianças, né, a gente chama de criança. E os seus filhos? Cadê eles? Eles não levantaram? E eu respondi pra ele, olha, eu tenho aprendido que viver em um ambiente de paz é melhor do que fazer a minha vontade. Eles estavam trabalhando e fazendo projetos, eram 11 horas da noite, 11h30 da noite. E eu já estava na cama. Então, se eles estão fazendo o que eles têm que fazer, se eles estão cumprindo com as tarefas que foram assignadas pra eles, eu tô de boa, eu quero viver em paz. E ele deu um sorriso e falou, que bom, porque todo mundo vive mais feliz quando as coisas são assim. Então, se você tá aí, como eu, que tá aprendendo a respeitar aos outros, existe hoje uma flexibilidade que normalmente ela não pode ser vivida, aprenda a ser mais leve. Aí quando eu li aqui, relaxe, tente não controlar ou dominar as situações, fiz, yes, é isso aí. Cada um tem o seu ritmo, eu sou uma pessoa da manhã, outras pessoas da minha casa são pessoas da noite. E se eu respeito, eu vivo muito melhor. Então a gente falou sobre um pouco do que a gente pode fazer. Mas o que eu quero focar hoje é o que o Espírito Santo pode gerenciar. É o gerenciamento do Espírito Santo. Porque muitas dessas coisas você fala, Erika, eu tô tentando, mas eu não consigo. Ah, mas eu tento e eu não consigo. Ah, mas eu já tentei ser legal e eu não consigo. Ah, concorda? Tem hora que é muito difícil? Tem. Então, a gente precisa entender que a gente só vai conseguir viver essas dicas de autogerenciamento quando a gente submete o nosso coração ao Espírito Santo. Se submeter ao Espírito Santo e se arrependendo do nosso pecado, nos permitirá esse autogerenciamento. Estudar e aplicar os versículos da Bíblia para cada tipo de personalidade, pedindo para o Espírito Santo a nos ajudar nas nossas fraquezas. Então a gente pode ser uma pessoa dirigida pelas nossas fortalezas. Estão comigo? Estão quietinhas hoje. É um assunto mais teórico, vamos dizer assim. Reconhecer o nosso foco natural e o ritmo dos membros da nossa família vai nos ajudar a dar atenção à necessidade deles e amar eles melhor. Ok? Então vamos lá.
As coléricas. Papel e caneta na mão. Primeiro versículo. Quem adivinha qual que é o livro que a gente vai ler do personagem bíblico mais colérico que a gente conhece? Hein? Alguém sabe? Vamos ver se você sabe. Fazendo ali... É isso aí, Sandra, ouvir mais. Gente, o personagem mais colérico que a gente tem na Bíblia é Pedro, né? Então a gente vai ler 1 Pedro, versículo 3. Tem Paulo, né? Mas eu vou falar de Pedro aqui. 1 Pedro 3:8, tá? Esse é o primeiro versículo. Resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem o que é obrigação de vocês. Assim, vocês serão uma bênção e também receberão bênçãos. Então, se alguém puder colocar aí, 1 Pedro 3:8. Vou pedir ajuda de vocês, aí a gente vai pondo os versículos, tá? 1 Pedro 3:8. Tá? Vamos lá, 1 Pedro 3:8. O primeiro versículo para que a gente permita que o Espírito Santo nos ajude, aqueles que são coléricos, os fazedores, poderosos, faz tudo, tá? 1 Pedro 3:8. Aí, Carolzinha, tem? Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros, ok? Segundo texto, Tiago 4, 9 e 10. Então, Tiago 4, 9 e 10 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Perdão, li o 10 direto. Tiago 4, 9. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Ok? Esses são versículos que quando a gente permite, então principalmente para os coléricos, que são os que fazem e que vão, a gente muitas vezes é aquela personalidade de trator. Tu vai fazendo. Calma. Esse é o texto. Outro texto, Filipenses 2, 3 e 4. Vamos lá. Olha esse texto de Filipenses 2, 3 e 4. Bem importante. Filipenses 2, 3 e 4. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Quem tá comigo? Filipenses 2, 3 e 4 e diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Ok? Na versão da mensagem diz assim: façam um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em seguir a sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Então, esses textos, quando a gente absorve, praticando a primeira coisa que a gente falou, de autoconsciência, quando eu tenho autoconsciência, quando eu sei quem eu sou, eu vou lendo o texto e falo: Espírito Santo, isso aqui é verdade sobre mim. Eu preciso de mudança. Ok? Eu coloco, eu humilho o meu coração, eu submeto o meu coração ao Espírito. Eu amo ao outro mais do que a mim mesmo. E eu sou
Eu não procuro fazer as coisas pro meu próprio interesse, ok? Gerenciamento do Espírito Santo para pessoas coléricas. Agora, gerenciamento do Espírito Santo para sanguíneos, os falantes. Vamos lá. Tiago 1 e 26. Tiago capítulo 1, versículo 26, diz assim. Olha isso, gente. Vamos lá, Tiago 1, versículo 26. Alguém está pensando que é religioso? Se não controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a ele mesmo. Porque eles, que falam muito, não adianta a gente falar que a gente é religioso, que a gente ama o Senhor, se a gente não controla a nossa língua. Ok? Segundo texto, Provérbios 12, versículo 18. Vamos lá, Provérbios 12, versículo 18. Diz assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Quando a gente está buscando o gerenciamento do Espírito Santo em nós. Se eu tento parar de falar, porque quantas vezes eu já fiz isso? Eu falei, não falo mais, mentira, não consigo. Mas quando eu tenho convicção que vem pelo Espírito Santo, eu começo a ser tardia em falar. É um desafio porque a gente tem que lutar contra a nossa natureza, contra coisas que inclusive podem... Vocês estão ouvindo, né? Ele está aqui tocando, gente, pro Otto, porque ele está aqui em casa e vovô está aqui no momento tocar. Quando nós submetemos ao Senhor, gente, é o papai tocando violoncelo aqui na sala ao lado. Quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós permitimos que o Senhor mude o nosso coração, quando a gente permite ser confrontada. Sabe que muita gente não gosta de ler a Bíblia e tem problemas com ler a Bíblia porque fala que não entende. Sabe que muitas vezes eu percebi que as coisas que eu falava que eu não entendia porque eu não queria entender. Eu não queria ser confrontada. Então eu falava assim, não, isso aqui não deve estar certo, não. Não deve ser isso que ele queria dizer aqui, não. E era. Porque tava falando do meu caráter. Tava falando que Deus me criou do jeito que eu sou, tá? Deus te criou do jeito que você é. Mas a nossa carne, ela leva as coisas que Deus fez pro ruim. Exatamente, Gabi, a gente não quer enxergar. A gente não quer aceitar a verdade sobre nós mesmos. Então, se você não consegue mudar por você, você precisa que o Espírito Santo te dirija. E é isso que a gente vai tá fazendo hoje. Nos dando versículos, palavra de Deus que vai mudar o nosso coração. Porque a gente vai se permitir, em nome de Jesus, a sermos transformadas pela palavra de Deus, pelo agir do Espírito Santo em nós. Não é algo que você consegue fazer. Não é algo que é natural em você. Mas quando você permite que o Espírito Santo faça isso, quando você permite que o Espírito Santo entre no seu coração, você enxerga quem é a verdadeira você. Quem você é de verdade. E você assume as suas fraquezas, as suas fortalezas de personalidade, as suas fraquezas e fala, Senhor, eu submeto tudo isso ao Senhor. Porque se estiver submetido, é maravilhoso. Mas se estiver na nossa carne, na nossa justiça, o pecado, ele se espalha através da nossa personalidade. E o terceiro versículo está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, para os sanguíneos, para os falantes, incluindo-me, se eu digo que eu amo ao Senhor, se eu falo que eu sou religiosa, se eu supostamente carrego o nome do Senhor, e não controlo a minha língua, a minha religião, o que eu estou falando não tem o menor valor. 2. Algumas pessoas fazem
podem machucar, palavras podem machucar, mas as palavras de sabedoria trazem cura. E a língua tem o poder da vida ou da morte. E aqueles que usam bem suas palavras serão recompensados. Exato. É Tiago 1:26, Provérbios 12:18 e Provérbios 18:21. Isso. Agora a gente vai falar sobre o gerenciamento do Espírito Santo para os melancólicos, aqueles que pensam, aqueles que gostam da perfeição. E vamos de novo para Pedro. E a gente vai ler em 1 Pedro, capítulo 5. Perdão, 1 Pedro, isso. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, tá? Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ok? Lembra que a gente falou do melancólico? Quando a gente falou do melancólico, uma das coisas que nós falamos sobre os melancólicos são: ele é perfeccionista, ele é analítico, ele é muito sério, muito perfeccionista pro lado ruim, se sente pressionado, facilmente ofendido. Pra gente viver, pra permitir que a gente viva o melhor do Senhor dentro da nossa personalidade, o melancólico tem que ser submeta, seja humilde diante da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Então eu não recebo honra dos homens, eu recebo honra do Senhor. Não é pela minha capacidade de ser perfeito. Segunda coisa, Mateus 6, 14 e 15. Vamos lá. Mateus 6, 14 e 15. Perdão, Mateus 6. Eu tô aqui, gente, aproveitei o celular para fazer mais rápido. 14 e 15. E a gente vai ler. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Sabe quem fica comendo muito coco? Conhece? Alguém que fica dando muita volta. Não, mas não podia ser assim. Por que fez isso? Tem que ser tudo perfeito. É muito dodói. Recebe tudo muito com muita dor. É isso. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ok? Terceiro texto. Mateus também, capítulo 11. Mateus, capítulo 11 e o versículo 29 e 30, tá? São palavras de Jesus, eu acho maravilhoso isso. Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Olha que legal esse texto, o que Jesus nos ensina a respeito daquele que pensa muito, tá? É o melancólico, perfeccionista, que é tudo muito, dá muita volta. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Eu tô lendo um livro, eu comecei na live falando, eu tô lendo um livro sobre a pressa. E é tão maravilhoso quando a gente encontra descanso no Senhor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está se sentindo cansada, se você está se sentindo sobrecarregada, talvez é porque você está demandando de você e dos outros coisas que eles não podem dar. Aprendam de Jesus, sejam seguidores de Jesus. A carga que ele põe sobre nós é leve, o jugo que ele põe sobre nós é suave, ok? Quando a gente toma o que ele tem para nós, nós encontramos descanso para nossa alma. Se você é perfeccionista, se você quer as coisas de uma determinada forma, receba essa palavra hoje do Senhor para você. É o que a palavra nos ensina, é o que Jesus disse. Tome esse descanso, não tem que ser perfeito do jeito que você quer. Aceite outras coisas, aceite o que vem do Senhor. Amém? E o pacificador fleumático é aquele que olha, que observa. E os textos para essas pessoas, para que o Espírito Santo gerencie. O primeiro texto está em Colossenses 3, capítulo 3, o versículo 23. E diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que você fizer. Tudo o que você fizer. Tudo que você fizer. O fleumático, ele é introvertido, ele é pacificador, às vezes ele é mais devagar. E talvez ele precisa entender que ele não está fazendo para pessoas, ele está fazendo para o Senhor. Talvez você não está fazendo para pessoas, você acha que é, então tudo bem. Tudo bem fazer mais ou menos, às vezes tudo bem ser passivo em determinadas situações, ser preguiçoso, mas todas as nossas atitudes, elas têm que glorificar a Deus. Então permita que o Espírito Santo te mostre onde você tem sido egoísta, no sentido de fazer, eu tô com preguiça, eu não vou fazer. Não quero. Também não me importa. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Amém? Colossenses 3, 23. O próximo texto a gente encontra também em Provérbios. Provérbios capítulo 6 e o versículo de 9 a 11. Ok? Provérbios capítulo 6, de 9 a 11. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. É um tempo da gente se analisar. Será que eu estou sendo preguiçoso em determinadas áreas? Será que eu estou sendo indiferente em determinadas áreas? Será que eu estou sendo passivo em determinadas áreas? Que o Senhor vá falando nos nossos corações hoje e lembrando e nos confrontando de verdade, para que a gente viva a verdade do Senhor. E o terceiro texto, para personalidades de fleumáticos, que são aqueles que observam, são Provérbios, capítulo 13 e o versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Uau! Nós falamos que nós precisamos ter autoconhecimento. E a gente precisa entender que quando eu sei quem eu sou, quando eu reconheço as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, e eu submeto ao Espírito Santo, Ele me instrui e me corrige. Muitos dos nossos problemas de relacionamento são causados porque a gente se acha no direito de dar conselho para quem não pediu, de falar o que a gente acha para quem não perguntou. Se você tem intimidade, se o Espírito Santo te dirige a isso, faça. Mas faça só debaixo do Espírito Santo. A gente falou aqui sobre personalidades que tem que ser tardias para falar, e a gente tem ouvido sobre personalidades que tem que ser atentos para ouvir. Então, que a gente se permita, olha aí, Dani, que demais, que a gente se permita estar consciente de quem nós somos, entender que nós precisamos sim de um feedback, mas peça feedback, não dê feedback de quem não te pediu.
Porque isso pode causar. Pessoas que não estão preparadas, elas não estão preparadas para receber o que você tem para falar delas. Mas se você recebeu esse feedback, não fique dodói. Peça para o Senhor, coloque esse feedback diante de Deus e fala: Senhor, me mostra se isso é verdade. Das pessoas que te amam são as que vão te dar feedbacks reais sobre você. Ok? Que a gente viva relacionamentos construídos na verdade, na sinceridade. Relacionamentos de verdade, tá? Não é quem fala, eu vou falar qualquer coisa porque eu quero ficar amiga. Não, eu falo porque eu amo e eu quero que essa pessoa cresça e eu quero que ela seja amadurecida nas coisas dessa vida e nas coisas do Senhor. E social awareness vai ficar gravado lá, Sueli, tá lá no IGTV. Daí você liga lá e lembra. Mas se você for a palavra de Deus e buscar todos esses versículos, vai ser muito melhor do que me ouvir. Porque o Senhor perfeito vai falar com você. Então anota todos os versículos aí e vai lá para você ser impactada pela palavra de Deus, tá bom? Perceber, estar consciente do social, da consciência social é o quê? É entender como o meu comportamento afeta diretamente ao outro, ok? Pega o exemplo de uma mulher que é colérica, fazedora, que vem do trabalho e vê o seu marido melancólico, que é o pensador, sentado na sua mesa, e o seu adolescente fleumático, que é o observador, adolescente deitado na sua cama, ouvindo a música. Entender a personalidade, os tipos de personalidade de cada um, ajuda ela a reconhecer que eles estão fazendo o que é a parte da personalidade deles. Para o bem do relacionamento, ela não deve interromper essas pessoas. Capite? Você tem uma personalidade, você chega em casa e você vê cada um vivendo a sua personalidade. Para o bom andamento da tua casa, você não tem que chegar, bater a mão e mandar todo mundo levantar e fazer o que você quer. Got it? Ou se tem alguém fazendo coisas e você tá em outra, você não tem que mandar a pessoa sentar e parar. O que a gente tem que entender é que quando eu entendo quem eu sou, quando eu submeti a minha personalidade ao Senhor, quando eu me submeto a Ele, eu entendo e respeito os outros. Consciência social é respeito. Consciência social é a nossa habilidade de gerenciar as situações de acordo pro bem dos relacionamentos, não pro seu bem de você se sentir poderosa que fez a coisa funcionar. Mais do que demandar aos outros que façam tudo, a gente tem que mudar o relacionamento. É muito interessante porque ela fala assim, ela tá dando um exemplo, então, dessa esposa, que é a colérica, que vem do trabalho, encontra o marido melancólico, e aí o seu filho adolescente fleumático tá lá deitado na cama. Fala assim, em vez de demandar eles levantarem, ajudar a soltar o carro, ela trabalha no autogerenciamento dela. Então, ela vai, ela cumprimenta as pessoas, ela chama pra ajudar, ela permite que cada um faça da sua forma. Ela fala, olha, quando você terminar o que você tá fazendo, você pode vir me ajudar? Porque é muito mais gostoso, porque aí as coisas são... Gente, deixa eu falar pra vocês, é muito difícil viver isso, tá? É uma lição de todo dia. Se alguém entende o que eu tô falando, o quão difícil é colocar isso em prática, me avisa. É difícil. Porque a gente chega num ritmo. Eu sou uma pessoa que tem muito... né? Quem sabe o motorzinho aqui funciona. E eu quero que as pessoas funcionem no meu ritmo. E as pessoas não funcionam no meu ritmo. Porque só tem uma Érica nessa família, graças a Deus. E eu preciso me submeter e falar, uau, pelo bem do ambiente da minha casa. Eu posso gerenciar, sinalizar. Falar, olha, isso aqui seria interessante. E as pessoas fazem por amor. Mas eu preciso me submeter ao Espírito Santo, gente. Isso é difícil. Tá? A Lívia colocou, pelo agir do Espírito Santo, posso crer que já não sou mais eu quem era. Ainda não sou o que deveria ser, mas naquele dia eu serei plenamente o que fui feita para ser. A esperança para os nossos relacionamentos no Senhor, exatamente. Eu não sou o que eu era. Eu já tô num processo de melhora.
Mas cada vez que eu sou confrontada com a palavra de Deus, eu vou melhorando, eu vou me tornando mais a pessoa que o Senhor planejou pra mim pra ser. E não é que Ele quer que eu vire outra pessoa, mas é que já não vivo eu, o meu eu não é o importante, é o Senhor em mim. E quando eu recebo a palavra do Senhor em mim, então a ação, o outro é mais importante do que eu. Mais importante do que querer que as tarefas sejam feitas de acordo com o que eu faço, é pensar que o outro precisa estar bem. Isso não quer dizer que eu me retiro de uma situação que eu tenho responsabilidade de ensinar. Mas eu não preciso gritar, eu não preciso entrar estressada, eu não preciso xingar e ofender ninguém. A Vanessa, estou no meio de uma reunião sentindo falta de alguma coisa. Quando me dei conta era que Vida Coffee. Que bom que você veio, Vanessa. Que a gente consiga entender. É isso aí, Rebeca, a gente às vezes não tem como ficar parada, mas a gente pode não ficar parado. O problema é que a gente não fica parado e a gente quer que os outros fiquem parados. E a gente demanda dos outros que eles sejam iguais a nós. Deus colocou, ontem a gente falou sobre isso, Deus colocou na nossa família pessoas diferentes para que um seja o elemento de transformação do outro e juntos, perfeitamente imperfeitos, a gente dê glória ao Senhor que é o perfeito. É o Senhor quem transforma o nosso temperamento. É nele que a gente consegue fazer. Então a gente não precisa brigar para que os outros sejam iguais a gente quer. Ok? Amanhã não. Segunda a gente termina, gente, que não vai dar tempo de terminar tudo aqui, porque eu não quero correr, tá bom? Quem vem comigo semana que vem? Terça-feira. A gente vai pondo isso. Então, a gente tem essa tarefa agora da gente se reconhecer, a gente ler toda a palavra, pegue esses versículos durante esse fim de semana. Quem quiser que eu passe certinho esses versículos, me manda um DM, eu mando pra vocês os versículos, as referências bíblicas, tá? E que a gente realmente viva isso. A semana que vem, na terça-feira, a gente vai falar sobre gerenciamento de relacionamentos, encorajamento de uns aos outros, e como a gente lidar com quando o familiar é de um outro jeito, tá bom? É isso. Quem que falou aqui? Vamos ver. Gabi, ele te transformou. E é lindo ver quando o Espírito Santo transforma. Viu? Muito, muito, muito linda. Ai, Suelite, é da Paulinha. Ai, que bom. Muito bom ter a senhora aqui, viu? Está muito feliz. Amei a camiseta também. Ganhei de Dia das Mães da Luísa, Sisterhood. Mas a gente já tá no quase da produção das camisetas do Sisterhood. Com várias frases. Vocês sabem que eu gosto desse tipo de camiseta. Então, se Deus quiser, a gente... Se Deus quiser, não. Deus quer. Logo. A gente já tá trabalhando nisso. Em breve, a gente já vai ter a confecção das camisetas com várias frases. E vai ser bem bacana. E vou passar as características. Eu vou ver se eu faço posts, tá? Com essas... Se vocês quiserem, eu vou deixar nos stories lá... os versículos de cada temperamento, ok? E a gente se vê na terça. E é isso, que o seu fim de semana seja cheio da presença de Deus, que você tenha consciência e aproveite esse fim de semana para ouvir de verdade, sem medo da crítica, quem você é e o que as pessoas que estão perto de você pensam de você. E quando doer, anota, porque se tá doendo é porque o Espírito Santo tá querendo tratar. Talvez você esteja com ele, coração muito duro, e a gente precisa ser transformada. Vai enviar pro Brasil, a gente vai ter no Brasil também. A gente vai dar um jeito, porque agora nós somos, né? A gente tá em muitos lugares, nós vamos ter sim. É uma forma que a gente vai ter de ser parte do que o Senhor está fazendo aqui. A gente tá muito empolgado. É muito bom. Domingo, 5 da tarde, youtube.com/Vida Church, a gente tem o nosso culto. Se você entrar lá no YouTube, tem várias coisas, vários materiais, tem um estudo bíblico toda quarta-feira, muito bacana. A mensagem. Mas eu uso também muitas versões que tem no celular pra gente ter diferentes pontos de vista, tá? Então entre lá, se você ainda não segue, youtube.com/Vida Church. Lá tem vários recursos, vários cultos que a gente já passou. E aqui no meu Instagram tem acho que a gente já tem 11 GTVs sobre essas séries do Vida Coffee que a gente tem.
Um beijo pra vocês. A gente se vê terça-feira. Vida Coffee Online, Vida Coffee Live, de terça a sexta, aqui nesse mesmo lugar, às 10 da manhã. Beijo, Deus te abençoe.